E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, dados de transferências, estatísticas de jogos, vídeos das partidas, também tem transmissão ao vivo de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Tem bastante notícia ruim para a gente falar, mas vamos começar aí com as questões da tabela, né, do campeonato que o Cruzeiro ainda disputa, a Série B. A rodada 34 já começou ontem, tem mais 5 partidas hoje e o Cruzeiro joga amanhã contra o Oeste, 9h30 da noite lá no Independência. A gente vai fechar a rodada, então o Cruzeiro vai saber aquilo que ele precisa e aquilo que ele pode fazer quando entrar em campo. O CRB venceu o Guarani ontem, nos ultrapassou, estamos em 12º, mas dependendo de outros resultados podemos voltar para a metade de cima da tabela e reduzir a distância para o G4 até para 5 pontos. Para isso o Cruzeiro precisaria vencer o Oeste, além de CSA e Juventude perderem seus jogos. Eu não acredito mais no acesso nessa temporada, embora matematicamente ainda exista uma possibilidade, mas é aquele negócio, o Cruzeiro sempre que entrar em campo, independente com quem for, independente se tiver só 11 para botar em campo, ainda assim tem que colocar os jogadores e tentar vencer a partida. O jogo é contra o Oeste, que é um time que está tentando se recuperar, mas virtualmente já está rebaixado. O Cruzeiro joga em casa, precisa buscar essa vitória a todo custo. E se isso porventura acontecer, o Cruzeiro ganhar, somando isso ao fato de CSA e Juventude, os dois que jogam fora de casa, se esses times perderem, a diferença para o G4 fica em apenas 5 pontos. Então é aquela coisa, a gente está muito mal, mas essa possibilidade ainda existe. Torcer é de graça e secar os adversários também. Para esse jogo de amanhã contra o Oeste, o Cruzeiro tem um retorno garantido, que é o Manuel, que cumpriu suspensão automática contra o Sampaio Corrêa, mas tem alguns desfalques, principalmente na parte ofensiva do campo, né? O Giovanni Piccolomo e o William Potker, que foram expulsos na última partida, e o Arthur Caíque também deixou de ser opção hoje. O camisa 7 acertou a rescisão contratual e não joga mais pelo Cruzeiro. Seu destino é o Kashima Antlers do Japão. O Arthur pertence ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes, que repassou o atleta para os japoneses. Como o Arthur não pertencia ao Cruzeiro, obviamente a gente não recebe nenhum tipo de compensação por essa transferência. No total da passagem foram 25 jogos pelo clube, com 4 gols marcados e uma assistência, e muita tiriça, né? Porque o Arthur constantemente parecia que tinha acabado de acordar quando entrava em campo. Foi uma aposta que parecia interessante do Cruzeiro, um jogador que prometia bastante, não entregou, foi uma decepção, mas paciência, é isso aí. Fez a aposta, deu errado, que seja feliz na sequência da vida. O Jadson Silva é outro que não deve mais jogar pelo Cruzeiro. O jogador não compareceu ao treinamento de segunda-feira e ficou aquela dúvida do que estava acontecendo. Hoje essa dúvida deixou de existir, o jogador entrou na justiça contra o clube pedindo a rescisão indireta de trabalho por estar há mais de 3 meses sem receber salário. Ontem o Super Esportes noticiou que o Ludogorets da Bulgária teria oferecido $700 mil por ele e o Cruzeiro recusou. Esse valor dá aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. Dependendo do rendimento do Jadson por lá, o Cruzeiro receberia outros $300 mil, com a transferência fechando em 1 milhão. Esse valor é muito baixo, a proposta é realmente ridícula e eu até entendo o fato do Cruzeiro querer mais grana nesse jogador, que é de fato uma promessa. A questão é, nós estamos numa sinuca de bico, o Cruzeiro está devendo mais de 3 meses de salário e todos os atletas nesse momento podem entrar na justiça e pedir a rescisão. Até esse momento que eu fecho o vídeo, o único que fez isso foi o Jadson. E se eu fosse o pessoal que manda no Cruzeiro, corria atrás dos búlgaros, do representante do Jadson, reconsiderava essa questão e tentava vender esse jogador de qualquer custo. Por quê? Quando o cara entra na justiça, né, ele pede a rescisão de contrato, basicamente, se ele ganha a ação, ele fica livre para poder jogar em outro clube, e o Cruzeiro ainda tem uma ação trabalhista que teria que pagar para ele todo o valor de contrato até o fim do vínculo como uma multa rescisória. Seria o pior cenário possível para o Cruzeiro, porque além da gente não receber nada e ficar sem o jogador, a gente ainda acumularia uma dívida trabalhista. Então eu acho que o Cruzeiro tem que agir rápido, procurar os representantes do atleta, se tem de fato uma proposta, vamos vender esse jogador, fazer uma negociação que ele retira a ação da justiça e cada um segue seu caminho. Eu gosto muito do futebol do Jadson, acho ele super promissor e é um cara que poderia render muito para o Cruzeiro, dentro de campo e também nos cofres futuramente com uma negociação. Mas a partir do momento que a nossa gestão foi
foi incompetente e a gente deixou a coisa chegar nessa situação, agora é tentar minimizar o prejuízo. E o presidente Sérgio está de parabéns, porque as ações dele só serviram para acabar com a confiança da torcida, afastaram o principal patrocinador do clube e agora parece que o elenco também não confia mais na palavra dele. Tudo isso por um projeto de poder, né? Será que valeu a pena realmente brigar contra todo mundo, defender os amiguinhos e se aliar à família União? Porque é só isso que o Sérgio semeou e ele tá colhendo agora, tá? O Cruzeiro tá voltando nesse momento àquele cenário desastroso de janeiro de 2020, quando a gente estava super fragmentado, não sabia o que ia acontecer com o Cruzeiro, mas pelo menos a torcida ainda tinha uma esperança, a torcida parecia disposta e acreditava que tinha gente querendo fazer a coisa certa. Hoje essa confiança foi pro saco. Sobrou o que, Sérgio? Aí eu sei que vai ter alguém que vai mandar nos comentários assim: aí Emerson, você defende tanto o jogador da base, olha o que o jogador da base faz, na primeira oportunidade pede para sair do clube. Sim, e isso aí é um direito de todos os atletas profissionais, sejam da base, sejam jogadores mais velhos. E eu não defendo a utilização da base porque eu espero que eles sejam gratos ou que eles amem o clube. Não, é uma decisão muito mais mercadológica do que sentimental. O jogador novo que você acabou de formar da base, obviamente ele vai ter problemas ainda, ele vai precisar de ajustes, ele precisa se desenvolver, ele precisa ser desenvolvido, melhor dizendo, pelo trabalho de um bom treinador. Só que esse jogador, além de custar mais barato, se ele consegue obter algum destaque, você recebe proposta por ele, esse jogador é vendido e ele faz a máquina girar. E nesse momento o Cruzeiro precisa de quê? De dinheiro. O Cruzeiro precisa produzir dinheiro para também satisfazer de alguma forma o desempenho dentro de campo, que tá uma porcaria. Não tem ninguém aqui defendendo ou esperando amor de jogador, não, gente. Eles são profissionais. Quem ama clube de futebol são os torcedores. Apenas eles, mais ninguém. Todo mundo que tá lá jogando pelo Cruzeiro, recebendo o salário do Cruzeiro, trabalhando no clube, essas pessoas são profissionais. E eles a gente tem que esperar o quê? Profissionalismo e dedicação. E nesse aspecto aí, eu nem criticaria o Jadson, porque eu acho que ele sempre foi um cara que se dedicou muito dentro de campo. E é claro que a gente fica um pouco decepcionado com esse tipo de notícia, mas esse problema ele é todo nosso. É a gente que tem que parar de criar expectativa em jogador de futebol. Esses caras amam dinheiro, eles amam a carreira deles, eles amam a família deles. Não esperem nada de jogador além do que eles podem produzir dentro de campo. E o que eu torço nessa história é que o Cruzeiro consiga reverter a situação, vender o atleta, né, para que ele retire também essa ação trabalhista aí, cada um siga seu caminho e esses 3.800.000 reais, que de fato é muito pouco por aquilo que o Jadson poderia valer, mas nesse momento serviria para o Cruzeiro pelo menos pagar atrasados de outros jogadores jovens e evitar novas ações na justiça. E voltando rapidamente para o campo, eu falo do Jadson como um possível destaque ofensivo porque o Filipão muitas vezes, né, estava utilizando o Machado um pouco mais adiantado como meia, com a entrada do Jadson como volante ao lado do Adriano. Não tendo o Jadson, provavelmente o Machado vai seguir como segundo volante e aí o Filipão vai ter que fazer alguma coisa diferente para montar esse quarteto ofensivo, que já não tem Giovani nem Potker, além do Arthur Kaique, que também foi embora hoje. Então pode ser que ele jogue com o Sobis um pouquinho mais recuado, centralizado, e o Marcelo Moreno ou o Thiago, ou até o Sassá, né, um outro centroavante, e eu até acho interessante, acho que é um teste válido a gente ver jogar Sobis e Moreno, por exemplo, ou o próprio Claudinho pode ser ressuscitado, ele que não joga desde o dia 6 de novembro, quando entrou na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Até agora ele participou de 12 jogos pelo Cruzeiro e foi titular em apenas uma partida. Eu tive a curiosidade de ver a minutagem do Claudinho em campo pelo Cruzeiro até agora, tá? Ele jogou 303 minutos pelo nosso clube, divididos aí em 12 partidas. Isso dá basicamente 3 jogos e meio, né? 3 jogos e um tempo. É claro que o Claudinho foi muito abaixo da expectativa até agora, não produziu nada basicamente pelo Cruzeiro, mas é um jogador que recentemente completou 20 anos, então a gente tem que dar mais oportunidades pro cara e esse é um momento muito propício para se fazer alguns testes. Até porque o Claudinho foi também um investimento alto. Então pode ser que a gente veja no time amanhã também um jogador jovem como o Stênio voltando a ter oportunidade, ou até o Wellington, né, também pode começar jogando, o Ayrton deve ser titular e o outro meia de lado a gente ainda não sabe quem vai jogar. O Cruzeiro fecha a preparação nessa tarde de terça-feira e amanhã no vídeo de pré-jogo a gente deve ter uma ideia melhor de como o Cruzeiro vai jogar. E sobre o Filipão, nada garantido até o momento se ele fica ou sai para a próxima temporada. O Globoesporte.com noticia que o Cruzeiro já monitora o mercado por um novo treinador caso o pentacampeão do mundo resolva vazar. Lembrando que a multa do Filipão ela é unilateral, né? Se o Cruzeiro quiser mandar ele embora, tem que pagar uma bolada, parece que é algo na casa de 10 milhões, mas se o Filipão quiser ir embora do Cruzeiro, ele pega o bonezinho dele, sai fora e não deve
deve nada para o clube. Então assim, nada vai ser definido nesse momento, mas alguns nomes já começam a ser especulados, né? Eu vi gente falando do Marcelo Chamusca e também do Felipe Conceição, que está lá no Guarani. Mas vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer ainda. Falando em treinadores, o Lisca, técnico do América, detalhou a conversa que teve com o presidente Sérgio quando foi procurado em outubro, que o contrato oferecido era de 2 anos, mas se não subisse para a Série A, ficaria complicado mantê-lo para o ano seguinte. É nessa hora que a gente entende um pouco mais a recusa do Lisca, já sabendo de outras situações, como o trabalho dele no América, que estava sendo muito bem realizado, muito bem encaminhado, né? Como tá, o América já está garantido na Série A do ano que vem. Mas ainda assim, o presidente chega para o técnico e propõe um contrato para ele dizendo: eu tenho 1% de chance de subir segundo os matemáticos, mas se você não conseguir aproveitar esse 1% e subir, eu vou te mandar embora daqui a 3 meses. O Lisca pode ser doido, mas ele não é burro. É um treinador que merece esse destaque que está recebendo no América agora, porque o trabalho é muito bom, e ele já tinha feito trabalhos muito bons anteriormente, né? Várias vezes aparecendo como um bombeiro, salvando o Náutico. No Ceará, em 2018, ele fez um baita campeonato brasileiro de recuperação também, e o próprio Lisca falou que seria uma honra trabalhar no Cruzeiro, só que não é o momento certo. Então acho que daqui uns anos, a gente sabe como o futebol funciona, daqui um tempo ele vai ter essa oportunidade, e várias vezes ele já falou desse desejo que tem de treinar o Cruzeiro. Então acho que um dia isso vai acontecer sim. E para fechar, vamos falar sobre o Dedé. O zagueiro entrou na justiça contra o Cruzeiro pedindo a rescisão de contrato e uma indenização superior a 35 milhões de reais, referente a salário e outros direitos trabalhistas não pagos, verbas a receber até o fim do contrato atual e até danos morais. É surreal a gente pensar que esse atleta foi contratado pelo Cruzeiro em abril de 2013. Aí ele jogou regularmente pelo Cruzeiro até novembro de 2014, quando teve uma lesão grave naquele jogo contra o Santos. Ficou parado novembro, dezembro, o 2015 inteiro e só voltou aos gramados em janeiro de 2016. Ele fez 5 jogos pelo Cruzeiro até fevereiro e parou de novo para outro tratamento, só voltando em março de 2017. Então ele fez 7 partidas em 2017 até o mês de maio e só retornou aos campos em fevereiro de 2018. Aí ele jogou muito bem em 2018 e em 2019 voltou a ter problemas de lesão. O último jogo dele pelo Cruzeiro foi em outubro de 2019, quando ele saiu daquela partida contra o Corinthians, que a gente até ganhou lá em São Paulo. Então, fazendo esse noves fora, nos quase 8 anos que o Dedé está vinculado ao Cruzeiro, ele ficou pelo menos 5 anos parado sem jogar pelo Cruzeiro, e a gente deve destacar o sangue frio do cidadão, porque ele teve a lesão ali no fim de 2019, aí teve episódio de sarrada no ar, o Cruzeiro foi rebaixado e tudo mais, né? E aí ele não pediu a rescisão contratual, ele seguiu vinculado ao Cruzeiro 2020 todo, ganhando 750 mil, né, que até revelaram aí no processo, 450 mil na carteira e 300 mil de direito de imagem. Eu sei, ele não está recebendo dinheiro que o Cruzeiro não está pagando, mas ainda assim ele seguiu vinculado ao clube e fazendo a recuperação física lá no Rio de Janeiro. E agora, quando as notícias são de que ele está perto de voltar a jogar, ele já está apto aí a retornar ao futebol, aí ele foi lá e entrou na justiça contra o Cruzeiro pedindo a rescisão para que possa jogar em outro clube. E se tem uma coisa que a gente não pode dizer é que o Dedé não foi extremamente inteligente, né? Porque afinal ele ficou o ano todo sem receber, mas sabendo que todo mês, a cada 30 dias, 750 mil entra na conta dele, né? Se não na conta efetivamente, na conta daquilo que o Cruzeiro deve para ele. E agora ele sabe que entrou na justiça, o Cruzeiro não vai ter condição de pagar agora, mas ele vai fazer um acordo e mais cedo ou mais tarde ele vai receber essa grana toda na justiça. Então eu acho que a gente deve dar parabéns aí pro pessoal que cuida da carreira do Dedé, pros advogados dele, e eu nem vou falar o que eu penso sobre o Dedé, né? Porque com essa equipe que o cerca, eu seria o próximo a levar um processinho. Só digo que eu não tenho nenhuma expectativa boa sobre ele desde o episódio da sarrada do ar. Pra mim, o que virá do Dedé a partir daquilo ali é ingratidão e discurso se fazendo de vítima. Eu fico chateado comigo por um dia ter achado que esse cara era um ídolo, ter chamado de mito lá no estádio, ter defendido várias vezes aqui no canal, né, como um atleta muito bom, e digo até hoje, o Dedé, ele é o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Cruzeiro. Mas eu adoraria poder voltar no tempo e impedir que essa contratação acontecesse, porque foi muito mais tristeza do que alegria, né? Eu acho que hoje o Dedé tá num patamar muito parecido aí com o Thiago Neves, né, no nível de sacanagem feita com o Cruzeiro, e fica até essa enquete aí pra vocês, tá? Com quem vocês se decepcionaram mais, com o Thiago Neves ou com o Dedé? Eu escolho Anderson Vital da Silva, porque do Thiago Neves eu nunca esperei grandes coisas. E agora o que nos resta é torcer para que o departamento jurídico do Cruzeiro consiga fazer um acordo que fique minimamente razoável pro clube. É lógico que vai ser uma baita de uma pedrada, como já foi a do Dodô, como já foi a do Fred, mas é tentar minimizar esse prejuízo aí e não ter que pagar 35 milhões, né? E até o dano moral
moral o cara colocou pela declaração que o Wagner Pires fez. Enfim, é decepcionante, é triste, mas é bom a gente não falar muita coisa, senão sobra pra nós também. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!